Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e eu quero convidar vocês hoje a juntos assistirmos uma aula sobre fontes alternativas de energia e as cidades inteligentes. Então, pessoal, quero começar explicando o que são fontes alternativas de energia. Bem, fontes alternativas de energia você também pode conhecer como energias renováveis. Como o próprio nome diz, energias renováveis. São aquelas energias que podem se renovar na natureza. Logo, o que acontece? Essa opção energética, ela vai causar menos danos, ela vai causar aí menos impactos negativos ao meio ambiente. Então, eu quero convidar vocês que estão aí em casa assistindo para juntos conhecermos as principais fontes de energia. Vamos lá? Bem, eu quero começar com a energia hidrelétrica, também conhecida como hidrelétrica de pequeno porte. Por que ela recebe esse nome, energia hidrelétrica de pequeno porte? Basicamente, pessoal, porque ela aproveita cursos d'água sem grandes barragens. O que acontece, vão se reduzir aí os impactos ao meio ambiente. Olha só, vamos observar a imagem? Aprenderam então? Hidrelétrica de pequeno porte, certo? Agora, convido vocês a conhecerem aí junto comigo a energia solar fotovoltaica, ou também chamada de energia térmica. Como que acontece essa fonte de energia renovável? Bem, pessoal, aqui se aproveitam aí a radiação solar para gerar eletricidade ou até mesmo calor. Então, são escaláveis desde pequenas residências até usinas de grande porte. Eu acredito que você aí de casa, no seu bairro, na sua cidade, já deve ter visto essas placas que são chamadas de placas solares. Então, é através dessas placas que se capta justamente esse calor que vem do sol e assim transforma-o em energia. Vamos observar a imagem? Perfeito, né? Agora nós vamos conhecer a energia eólica. Olha que magnitude, pessoal. Então, olha que interessante. Energia eólica. Ela converte a energia do vento em eletricidade. Então, aqui ocorre uma produção variável e também conhecida por ser uma energia limpa e com baixo custo de operação. Quero então, chamar vocês aí para observarmos essa magnitude que é a energia eólica. Só lembrando, pessoal, essas usinas que produzem a energia eólica, elas são gigantes. Essas paletas, elas têm tamanhos bem consideráveis nas cidades. E elas podem ser vistas principalmente aí no litoral brasileiro, certo? Vamos para a próxima. Agora, nós vamos falar da energia também conhecida como biomassa e biogás. Como que ocorre essa transformação, pessoal? Bem, aqui a transformação ocorre através dos resíduos orgânicos, que são produzidos aí, que são aproveitados e transformados em energia. Essa energia, ela pode sim ser considerada uma energia boa, principalmente para a economia circular e principalmente no que diz respeito aí à gestão de resíduos. Aqueles resíduos que são descartados na natureza, eles vão se transformar aí em fonte de energia renovável, em fonte de energia alternativa, conforme vocês estão observando na imagem. Aqui nós temos uma usina que vai justamente fazer a produção e transformar esses resíduos em energia limpa. Certo? Aprenderam? E aí? Agora nós vamos conhecer a energia chamada de geotérmica. Então, o que é a energia geotérmica? Ela vai utilizar o calor interno da Terra. E ela é muito comum em áreas onde pode se encontrar aí atividades vulcânicas. Então, você tem um vulcão
E através desse vulcão, podem aí no interior da Terra ser encontradas altas temperaturas. Através dessas altas temperaturas, vai se produzir um tipo de energia que vai ser chamada de geotérmica, justamente porque utiliza aí o calor interno da Terra a fim de se produzir esse tipo de energia. Conforme vocês vão observar na imagem, pessoal, esse tipo de energia só podem ser utilizadas, só podem ser feitas em áreas vulcânicas. Então, se tratando do Brasil, não seria possível aqui no nosso país fazer esse tipo de energia, transformar aí o calor interno da Terra em energia, justamente por conta que no Brasil nós não temos áreas vulcânicas, nós não temos vulcões aí que apresentem essa atividade. Ok? Então, chegamos agora na nossa última fonte de energia que estamos aprendendo na aula de hoje, que é a energia maremotriz, também chamada de ondomotriz. Então, pessoal, essa é uma fonte de energia considerada aí uma fonte de energia alternativa, também renovável, onde se aproveita o movimento das marés e das ondas. Porém, como vocês conseguem observar na imagem, ela só vai ser possível de ser realizada em áreas litorâneas. E um outro adendo sobre esse tipo de energia é que ainda é pouco explorado, principalmente aí em relação ao comércio, justamente por causa desse impedimento, pessoal. Ela só pode ser explorada, ela só pode ser realizada em áreas banhadas por mares e oceanos. Vamos lá, então? Agora nós vamos voltar para dar continuidade à nossa aula e eu quero falar um pouco mais dessas fontes de energia, se tratando de cidades inteligentes. Olha só, essas fontes alternativas de energias, elas podem estar dentro das cidades e elas podem ser de extrema importância. Vamos lá. Quando falamos em fontes de energia e as cidades inteligentes, o que estamos querendo dizer? As cidades inteligentes, pessoal, são centros urbanos que vão utilizar de tecnologias digitais e dados para melhorar a qualidade de vida, eficiência de serviços e sustentabilidade. Então, uma fonte de energia renovável dentro de uma cidade inteligente, ela vai trazer vários benefícios e eu quero demonstrar aqui alguns desses benefícios para vocês. Vamos lá na tela? Bem, uma cidade inteligente que utiliza de fontes de energias renováveis, ela pode utilizar aí da gestão integrada de energia com medidores inteligentes, justamente aí nas redes elétricas, também chamadas de inteligentes, e sistemas de previsão de demanda. Outra forma de trabalhar as fontes de energia dentro das cidades é justamente a mobilidade inteligente. O que eu estou querendo dizer com isso é transporte público otimizado, veículos elétricos compartilhados e até mesmo sensores de tráfego. Outra forma integrada de trabalhar essas fontes de energia dentro das cidades é a questão da eficiência hídrica e também de resíduos, conforme a gente aprendeu hoje. O que acontece aqui? Pode ocorrer dentro das cidades o monitoramento em tempo real. Também se trabalhar aí a reciclagem automatizada e o reuso da água. Outra forma também de trabalhar as fontes alternativas dentro das cidades é a governança digital, ou seja, serviços públicos online, participação cidadã via plataformas digitais. E, por último, não menos importante, toda essa infraestrutura de energia alternativa dentro da cidade pode ter aí uma infraestrutura conectada, que nós vamos chamar de IoT. O que isso quer dizer? Sensores urbanos para iluminação, segurança e também monitoramento ambiental. E aí, pessoal, isso pode ser possível dentro das cidades? Através do planejamento, sim, podemos considerar que isso pode ser possível e isso pode ser o futuro justamente a partir de planejamento, de infraestrutura, política governamental, entre outros aspectos.
Agora, nós vamos falar dessa relação. Olha só, relação estratégica entre energias alternativas e as cidades inteligentes. As cidades inteligentes não apenas consomem energia de forma eficiente, mas também produzem e gerenciam a energia limpa, essa energia que conhecemos hoje. Vamos ver aqui algumas conexões práticas. A primeira delas é a integração, ou seja, como que pode acontecer essa integração dentro das cidades? Fontes solares e eólicas distribuídas podem ser conectadas a redes inteligentes, ajustando aí a oferta e demanda, e isso tudo acontecendo em tempo real através da internet. Outra forma também é a geração local, ou seja, bairros podem gerar sua própria energia. É o caso aí da energia solar que pode ser feita através dos telhados residenciais. E essa energia, ela pode ser compartilhada através do excedente. Então, olha que interessante, se todas as casas pudessem aí ter uma fonte de energia alternativa, como é o caso da energia solar, utilizar essa fonte de energia dentro da sua residência e ainda esse excedente ser ofertado para a cidade. Isso tudo, como eu falei, pode ser feito através de políticas públicas e planejamento de infraestrutura. Outra forma também de interligar é o planejamento urbano sustentável. Então, como que a gente pode trabalhar isso dentro do planejamento urbano? Edifícios com design bioclimático e geração própria, ou seja, nas grandes cidades, os edifícios serem capazes aí de produzir sua própria energia. Um exemplo seria a energia solar, a energia fotovoltaica. O que que isso gera, pessoal? Isso pode reduzir pressão sobre a rede elétrica. Outra forma também, essa é bem interessante, são os dados para otimizar o consumo dentro das cidades. O que que é isso? Sensores e também a inteligência artificial, analisando padrões de uso de consumo e sugerindo ajustes automáticos para reduzir o desperdício. Dentro de algumas residências já é possível, através da inteligência artificial, você ter essa otimização do uso da energia dentro da residência. Existem hoje inteligências artificiais que podem justamente avisar o consumidor sobre o consumo de água, sobre o consumo de energia. Por exemplo, se não tem ninguém em determinado horário dentro da residência, as luzes podem permanecerem apagadas. Então, se pode utilizar aí sensores justamente para economizar a energia. Logo, evitar o desperdício. O mesmo pode acontecer com a água. Se você não está utilizando o chuveiro naquele momento, logo pode-se ter ali um sensor, para quê? Para aquela água ser interrompida. E assim podemos consumir menos água e também contribuir com o meio ambiente. Lembrando, pessoal, isso daqui são alternativas. Olha o tema da nossa aula: fontes alternativas de energia e cidades inteligentes. Ah, professora, mas eu não tenho um aparelho de inteligência artificial na minha casa que vai fazer isso por mim. Então, podemos fazer nós mesmos. Se você não está utilizando determinado cômodo e tem ali uma energia ligada, tem ali uma fonte de energia ligada, como por exemplo uma lâmpada, você pode muito bem desligar. Assim você vai estar consumindo menos energia. Então, pense de forma consciente, tá bom? Bom, aqui eu quero fechar o conteúdo da nossa aula com uma imagem. E essa imagem, ela é uma imagem feita justamente para mostrar o que seria uma cidade inteligente. E aí, consegue observar? Essa imagem, ela vai mostrar tudo que a gente aprendeu hoje na aula. Então, olha só, os prédios vão ter justamente aquela característica, aquela otimização, podem produzir aí sua própria energia. As casas, elas vão utilizar também de aparelhos, de placas solares, justamente para se produzir
dentro das residências a sua própria energia através da energia solar. E aqui nós podemos observar que essa cidade, ela está totalmente interconectada, ó. Vocês conseguem observar? Tudo nela está interconectado justamente para que funcione. Só que sabemos que essa daqui é uma realidade que vai exigir muito planejamento. Por exemplo, essa cidade aqui pode ser chamada de uma cidade aí que pode ser vista lá no futuro através de ações como desenvolvimento sustentável, planejamento urbano, planejamento social e principalmente conscientização ambiental por parte da população que vive nesses centros urbanos, ok? Entendido até aqui, pessoal? Vamos treinar com a atividade de hoje? E aí? Na tela nós temos uma atividade e essa atividade é bem legal porque ela vai mostrar se a questão é verdadeira ou falsa. Preparados então? Eu quero que vocês respondam aí de casa, tá bom? A número 1 eu vou ler e você, de onde estiver assistindo, você vai dizer se essa afirmação ela é verdadeira ou se essa afirmação é falsa. A 1 diz assim: a energia solar fotovoltaica é uma fonte de energia que depende diretamente da intensidade da luz solar e pode ser utilizada tanto em residências quanto em grandes usinas. Sim, essa daqui é uma afirmação verdadeira, então nós vamos colocar a letra V de verdadeiro. Aprendemos que a energia solar, ela pode ser tanto residencial quanto também ser explorada aí em grandes usinas. Afirmação 2 diz o seguinte: cidades inteligentes utilizam exclusivamente combustíveis fósseis para garantir estabilidade no fornecimento de energia. Essa afirmação, ela está totalmente errada, então nós vamos marcar de F para falso. Pessoal, aprendemos, acabei de mostrar uma imagem para vocês do que seria uma cidade inteligente. Então, a cidade inteligente, ela não vai utilizar exclusivamente aí de combustíveis fósseis, muito pelo contrário, as cidades inteligentes, elas vão utilizar de fontes alternativas de energia, ou seja, energias consideradas como energia renovável, ok? Logo, essa afirmação, ela pode ser considerada falsa. E aí, vocês estão acertando? Número 3, diz assim: a geração de energia a partir de biomassa contribui para a redução de resíduos e para a economia circular. Essa afirmação, ela está totalmente verdadeira, nós vamos marcar a letra V. Sim, a geração de energia a partir da biomassa, mostrei aqui a imagem, o videozinho para vocês, ela contribui justamente para a redução desses resíduos e faz a economia circular de forma melhor, logo, alternativa verdadeira. Número 4, mobilidade inteligente nas cidades inclui uso de sensores, transporte público otimizado e incentivo a veículos elétricos. Sim, essa afirmação, ela é verdadeira. Mostrei a imagem de cidade inteligente para vocês. Existe aí a mobilidade inteligente nessas cidades, incluindo o uso de sensores, transporte público utilizado de forma correta, como deveria se utilizar, e principalmente incentivo a veículos elétricos, justamente tirando um pouco aí de circulação os veículos que utilizam combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina. Inclusive, pessoal, na área urbana hoje da nossa cidade, é possível a gente ver circulando já vários modelos de carros elétricos. Isso é uma realidade e é um tipo de veículo chamado aí de veículo que utiliza energia limpa, pois esses tipos de veículos não utilizam aí combustíveis fósseis. Logo, eles vão poluir, vão causar menos danos ao meio ambiente. Por último,
Número 5, a utilização de fontes alternativas de energia não tem relação com o conceito de cidade inteligente. Essa afirmação ela está incorreta, podemos anotar aqui, F de falso. Por quê, pessoal? Quando falamos em utilização de fontes alternativas de energia, estamos falando justamente de uma relação, de um conceito ligado a uma cidade inteligente, conforme foi o tema da nossa aula de hoje. E aí, quantas vocês acertaram? Acredito que vocês acertaram todas. Perfeito? Bem, pessoal, aqui eu quero fazer um resuminho do que foi a nossa aula de hoje. Aprendemos aí um pouco sobre as fontes alternativas de energia, aprendemos também sobre as cidades inteligentes. E qual foi a relação que a gente aprendeu entre fontes alternativas de energia e as cidades inteligentes? Aprendemos que ambas formam um ciclo virtuoso entre energia limpa, que alimenta sistemas urbanos mais eficientes, enquanto a inteligência urbana vai otimizar o uso e a integração dessas fontes. Agora vem o principal, que foi discutido na aula de hoje. O desafio está onde, professor? O desafio está na infraestrutura, nas políticas públicas e principalmente engajamento social para transformar a teoria em prática. Ah, professora, mas a minha cidade não é uma cidade inteligente. Mas, como eu falei na aula de hoje, você aí de casa, de onde você estiver assistindo, você pode adquirir essa consciência ambiental e começar a fazer isso dentro da sua própria residência. Ok? Bem, vamos na imagem. Aqui nós temos um exemplo do que foi a nossa aula de hoje. Vamos lá? A gente aprendeu sobre energia solar, que utiliza aí justamente o calor do sol. A gente aprendeu sobre energia eólica, que utiliza do vento. A energia hidrelétrica, aprendemos inclusive o tipo de usina hidrelétrica que vai causar menos danos ao meio ambiente, que é a hidrelétrica de pequeno porte, justamente porque ela vai utilizar aí cursos de águas menores. Aprendemos também uma fonte de energia bastante importante, que é a biomassa, e por último, não menos importante, aprendemos também sobre a energia geotérmica. Ah, pessoal, só um adendo, tá? Na nossa imagem não consta a energia através da ondomotriz, justamente porque, como eu expliquei para vocês naquele momento, é uma energia ainda pouco explorada, principalmente de forma comercial, ok? Então, pessoal, essas são as nossas referências. Todos os vídeos que vocês assistiram na aula de hoje, eles foram feitos através de inteligência artificial. Eu espero muito que vocês tenham compreendido a nossa aula. Aguardo vocês na próxima e até mais.